Olá, meu nome é Ana Paula Lino, eu sou especialista em revitalização ambiental e paisagismo e orquidófila. E hoje vou falar para vocês de uma planta linda, muito especial, que eu mostrei nos stories lá no meu Instagram e vocês amaram, deu o que falar. É a orquídea Phalaenopsis gigante, que é a Majores. Olha o tamanho dessa planta, ela é quase do meu tamanho. Então, essa orquídea Phalaenopsis gigante, eu vou falar para vocês todos os cuidados de cultivo, onde encontrar. Então, luz, rega, adubo, tudo para ela encher de flores. Mas atenção, essa orquídea, ela tem os cuidados que eu vou falar no vídeo todo, mas são os mesmos para todas as Phalaenopsis que você tiver em casa. Por falar nisso, já se inscreva aqui no canal, hein? Eu coloco 3 vídeos por semana tão legais e ative o sininho, porque aí você é notificado, vê se você gosta daquele tema, daquele dia e ó, vem correndo assistir. Vou te adorar viver aqui os meus vídeos. Então, a orquídea Phalaenopsis, essa gigante, ela é muito grande, é a espécie dela. Olha o tamanho das folhas. É maior do que o meu palmo aqui de mão. Ela é muito grande. O vaso dela é enorme. Vou colocar aqui a que a gente tem geralmente costume na floricultura. Olha para vocês verem. O vaso é maior. Olha para vocês verem a altura dessa orquídea. Ela realmente é a espécie. Esta que a gente tem, a orquídea Phalaenopsis, que a gente sempre tem em casa, nunca vai ficar do tamanho dessa aqui. É a espécie dela que favorece ela ser tão grande assim. As flores, a haste é muito longa, muito grande. É uma orquídea que vale a pena a gente ter. E olha que legal. Substrato é uma coisa muito pessoal. Esse produtor de orquídea usa aqui essas casquinhas. E esse outro, observe para vocês verem, ele usa só fibra de coco. Então cada produtor usa um tipo de substrato. Agora vaso, eu gosto do transparente. Amo esse vaso transparente. Eu vi na floricultura das minhas irmãs e assim, peguei um monte para mim. Por quê? Porque você olha e vê se tem bolinha de água, se não tem, se está na hora da rega. E o mais importante, como as orquídeas fazem fotossíntese pelas raízes, o vaso com vaso transparente, daí vai entrar mais luz e ela vai favorecer mais a vida saudável dela, ela ficar sadia e o florescimento. Então, para orquídeas, dê preferência a vaso transparente. Ana, posso usar vaso de plástico preto, marrom, verde? Pode. Não é que eu não estou falando que para não usar. Pode. Mas traz mais benefícios esses vasos aqui transparentes. E outra coisa, a drenagem deles é melhor. Olha esse vaso. Aqui nós temos esse degrau que favorece a drenagem. Então, se puder, show. Olha essa orquídea aqui, cheia de bolinha. Não está na hora de regar. Quanto que a gente rega mesmo as orquídeas? É aquele ciclo. Rega muito. Espera secar totalmente as raízes, o substrato, para regar novamente. Quando a gente fala que as orquídeas precisam de alta umidade, é do ar. Acima de 50%, 60%, que elas gostam de alta umidade do ar. Mas não é para ficar molhando. Nela, se ficar molhando, você vai apodrecer as raízes. E as raízes são a boca da orquídea. Mais de 90% da absorção do adubo que você põe, da água que você coloca, das orquídeas é pelas raízes, é aqui que é a boca dela. Então, quanto mais raízes, mais flores. Sempre falo isso. Nunca cortar, nós nunca vamos podar raiz de orquídea. Quanto mais raízes, vamos reforçar isso aí, mais flores. Onde que eu posso plantar as minhas orquídeas Phalaenopsis? Tanto essa gigante como a pequena, qualquer uma. Você pode plantar em vaso, em árvore viva, em tronco morto. Quando você estiver plantando numa árvore, o que você tem que observar? A umidade do ar não está mais para baixo? Sempre mais embaixo as Phalaenopsis. Elas são muito exigentes à alta umidade do ar.
E como as outras orquídeas, por exemplo, Catileia, Chuva de Ouro, gostam muito de luz, então sempre as orquídeas que gostam de mais luz mais em cima e as Phalaenopsis que não são tão exigentes em luz mais embaixo. Mas mesmo assim elas precisam de muita luz para florir. Uma curiosidade, a orquídea Phalaenopsis rustifica ao sol pleno? Porque nós podemos rustificar uma Catileia aos poucos aí, podemos. Eu tenho até foto aqui com uma Catileia totalmente no sol, podemos. Phalaenopsis não se rustifica ao sol pleno. A gente coloca ela no sol pleno, ela começa a amarelar, ela não floresce tanto como luz indireta e realmente ela fica bem castigada. Então não é legal a Phalaenopsis rustificar ao sol pleno. Quais as espécies de Phalaenopsis que nós temos? Já falei da Gigântea, já falei dessa normal, nós temos as minis. Então, as minis florescem muito, não corto. Vocês sabem que eu cultivo em pedra brita. A pedra brita é inerte, não leva nada que possa fermentar as raízes, que é o material orgânico, as casquinhas, quando fermentam, libera ácidos que são nocivos às raízes das orquídeas. Então, eu já cultivo em pedra brita, que eu quase não tenho que fazer replante, que hora nenhuma vai fermentar as raízes devido à decomposição, porque inerte não decompõe. Para você cultivar em pedra brita, tem algumas coisas que você tem que saber. Então, depois desse vídeo, se você se interessar, eu vou deixar aqui na descrição abaixo um link que vai para o meu vídeo de pedra brita, porque senão esse fica muito extenso. E vou deixar no card aqui também. Então, nós temos, olha para vocês verem como que floresce muitas Phalaenopsis, principalmente em brita. Tá aqui com os botões, tem muitas aqui, tá vendo? Agora eu tenho outra Phalaenopsis que tem muitas espécies. Essa é uma espécie, não é um híbrido. Então o nominho dela aqui é a Pucherrima cerulea. Essa orquídea é espécie. O que é isso, Ana? Espécie. Espécie é que ela foi, na natureza, gerada daquela forma. Não teve a mão do homem. Então, é uma Phalaenopsis espécie. E híbridos. Essa Gigântea é híbrido. Essas que vocês verem em floricultura é híbrido. Essas Minifale de floricultura são híbridos que foram feitos em laboratório. Teve a mão do homem aí para ser feitas. Onde que eu encontro espécies? Geralmente, em floriculturas, você pode encomendar. A gente não chega nas floriculturas e tem espécies, como tem na natureza. Geralmente é encomenda, mas tem muito em orquidários e tem muita exposição de orquídeas. Então, se não tiver exposição de orquídeas na sua cidade, procure saber perto da sua cidade onde tem muitas orquídeas e espécies que não são híbridos. Então, qual é o ambiente para as Phalaenopsis? Todas elas, olha, muita luz sem sol direto, um lugar que não vente muito, a orquídea não gosta de muito vento, corrente de ar, mas um lugar saudável, que também não seja, por exemplo, se você cultiva atrás de uma janela, porque na janela você não pode pôr em ponto cego, no chão, que não bate luz, nada disso. Você tem que fazer assim, um suporte e ficar em frente à janela. Você pode colocar nesse ambiente, mas abrir a janela, um lugar saudável, que não seja abafado. Você deixa a sua orquídea ali, sai para trabalhar, fica o dia todo aquele abafamento, aquele calor, que o calor é diferente da luz do sol, então realmente não é legal. E também, muitas orquídeas juntas uma da outra não é legal. É bom que você coloque pelo menos um palmo de distância uma da outra. A gente não vai ficar acumulando flores, a gente quer que elas tenham espaço, porque esse espaço aqui até favorece para não ter pragas e doenças, não pegar uma da outra. Então, um espaço entre uma e outra. Então, nós falamos aí do ambiente, alta umidade do ar. Como que aumenta a umidade do ar? Jogando água no chão, se tiver jeito, borrifando água no ar. Você pode ter um umidificador do ar, não pode ficar borrifando água, fazendo isso aqui, ó, borrifando água direto nas folhas. Orquídea não gosta disso. Você faz isso de vez em quando as folhas estão sujas, porque não é legal, porque atrapalha a fotossíntese. Por falar nisso, eu amo
esse borrifador da Merax. Excelente, viu? Super recomendo. Agora nós vamos falar da rega. A rega de orquídea sempre na parte da manhã, qualquer horário na parte da manhã. Principalmente no inverno, nunca rega suas orquídeas à tardezinha à noite. Sabe por quê? Ela precisa de dormir com os pés mais secos, ela não gosta de dormir com os pés molhados, porque senão favorece muito a vinda dos fungos. O que fungo gosta? À noite e aquela lâmina de água. Então, se a gente não favorece isso, elas ficam mais saudáveis, mais livres aí dos fungos, aquelas manchas pretas, amarelas que a gente, né, tem horror, porque é difícil o combate, uma orquídea pega na outra, não é legal. Rega então sempre de manhã, como eu falei no início do vídeo, bastante água, espera o substrato secar ou as raízes secar. Em pedra brita, o vaso transparente ajuda muito você ver ali se está na hora de regar ou não. E a rega é fundamental você fazer dessa forma. Em árvores, joga a água, espera secar e irriga novamente. Você pode regar a orquídea toda. Eu não gosto muito, eu gosto de regar só o substrato, mas pode irrigar ela toda, exceto as flores. Se você regar as flores, pode ter problema de botrites. Na época da chuva a gente vê muito botrites por causa da chuva, né? E também ela dura menos tempo, então a floração vai durar menos se você ficar regando. Na chuva não tem problema, você pode deixar e ela já está mais acostumada. Vai ter o botrites não precisa fazer nada, depois que passa a chuva ele some também e tal. Qual que é o melhor vaso? Barro ou plástico? Para orquídeas phalaenopsis, eu gosto muito do plástico, como elas gostam mais de umidade, mas quem pesa na rega e gosta de ficar regando, o barro é melhor, principalmente com os furos. Sabe por quê? O barro puxa a água em excesso que você está colocando. Então, para quem gosta de regar muito, o vaso de barro seria melhor. Aqueles furos do vaso de barro é excelente, porque aí sai mais raízes. Na natureza, quando a gente vê uma orquídea na natureza, as raízes estão todas, né? É das orquídeas. Então o vaso de barro é muito bom para isso. Se você faz com pedra brita, como eu cultivo em pedra brita, o que é inerte? Pedra brita ou pedra de rio? Outra pedra não pode. Pedra brita de construção, tá? Então o vaso de barro com a pedra brita pesa muito. Então você pode colocar metade de isopor, metade de pedra brita. Então pedra brita sempre é bom, o vaso de plástico, porque aí o vaso não fica tão pesado. Eu coloco aqui no meu orquidário tanto o vaso de barro quanto o vaso de plástico, porque eu não importo a questão do peso. Adubação. Pensa numa planta extremamente exigente, a adubação são as orquídeas. Porque imagina para vocês verem o que é para as orquídeas. Essa tem um perfume, as valquirianas, para mim é o perfume melhor que tem das orquídeas. Para elas formar essas folhas duras, para formar essas flores maravilhosas, as orquídeas são extremamente exigentes à adubação. Então você já deve ter visto muito falar, as orquídeas não florescem. A pessoa tem roseira, floresce, ela tem antúrio, floresce, espatifilo, floresce. Por quê? As orquídeas precisam muito de nutriente, principalmente aí o cálcio, o potássio, elas precisam muito. Então uma adubação balanceada. Ana, quantos nutrientes que tem no adubo das plantas, das orquídeas? 14 nutrientes que elas precisam. Mas não é só isso. As outras plantas, por exemplo, o cálcio, com 1,5% de cálcio, elas vão florir bastante. O adubo para as orquídeas precisa de mais de 10% de cálcio. Então a concentração de cada nutriente para as orquídeas é alta. Qual adubo que você usa? Já apanhei muito. Eu sou orquidófila há mais de 30 anos. Hoje eu recomendo, tem vários anos que eu uso o Nutriork, que é um dos únicos no país que é completo e alta concentração de nutrientes. Eu faço adubação nas minhas orquídeas toda quinta-feira lá no meu Instagram. Então me acompanha lá que eu explico detalhadamente sobre adubação de orquídeas. Se você tem interesse em outras adubações de outras plantas, eu mostro lá no Instagram todo sábado. Sempre dou dica e passo a passo de adubação por lá. Pragas e doenças.
Orquídeas Phalaenopsis, o que elas podem apresentar? Muita podridão, principalmente, deixa eu mostrar para vocês, nesse miolo. Sabe por quê? Na natureza, ela está tombada e no vaso, os produtores colocam ela assim para um bom transporte, boa estética, mas na natureza elas não ficam em pé, ficam tombadas. Tá vendo esses copinhos? Quando você deixa o excesso de rega nos copinhos, tanto da Phalaenopsis como da Vanda, aqui vai acumulando água e vem fungo, é a podridão, que é terrível para as orquídeas. Então, para evitar esse tipo de problema, que é um dos principais em Phalaenopsis, você pode plantar ela tombada, um pouco tombada, e pode também, após a rega, se você deixou cair água aqui, secar esses copinhos, ou tombando a Phalaenopsis, ou enxugando com papel toalha. Então não deixa nas axilas, né, nesses copinhos que a gente fala aí das Phalaenopsis, água acumulada. Evite pragas e doenças. Ana, tá com mancha, tá com pinta, veja o que é. Se a planta tá bem adubada, atenção para isso, a planta tá bem adubada, nutrida, ela está numa luz adequada, está na rega, como eu falei, espera o substrato secar para depois regar novamente de manhã, quase você não vai ter problema. Ela mesmo resolve o problema dela. Mas se o problema está se alastrando, isole a sua orquídea e procure diagnosticar. É um inseto ou é uma doença e combater aquilo ali separadamente. Mas volta a falar, planta bem nutrida, numa luz adequada, ela quase não vai te dar problema. Ai, Ana, a minha orquídea está na luz certa para aquela espécie, porque tem orquídeas que precisam de menos luz, tem orquídeas que precisam de mais luz, tem micro-orquídeas que pequenininhas, que você precisa assim de 20% do sombrite, 20%, precisa de pouca luz, mas eu tô na luz adequada para aquela espécie, a rega eu faço certinho, sempre deu certo. Uso o Nutriorque, excelente adubo, ou um adubo tão bom quanto o Nutriorque, mas parou de florir. Sabe o que é? Veja o substrato. Troque o substrato deve estar velho, porque o musgo, 6 meses, 1 mês, ele começa a fungar. Casca de pinos, algumas com 3 anos você já tem que trocar. Então tá tudo certo e você vê que a sua orquídea não está florindo, faça o replantio. Faça o replantio para um substrato novo, que seja casca de pinos, com chifre de coco, carvão, que seja pedra brita, faça o replantio, tá? E você vai ver pelo replantio se era as raízes, porque às vezes está fazendo tudo certo e as raízes ali dentro tá tudo fermentada, ou seja, mortas, podres. Então você tá colocando água, você tá colocando adubo e ela não tá conseguindo o quê? Absorver, né? Então, as raízes em pedra brita, a gente observa, se eu tirar ela do vasinho, a gente observa que tá tudo branquinha, clarinha, não tem raiz marrom. Aquelas raízes marrons é porque elas não estão 100% efetivas, não estão boas, não estão fazendo a absorção do que é preciso. Phalaenopsis tem uma peculiaridade. Você pode aproveitar a mesma haste floral para podar. Podão limpo, afiado, para que o corte seja eficiente. Amo de novo os podões da Merax. Maravilhoso. Vou até deixar aqui o site deles para vocês verem que eles têm umas 500 lojas e para você encontrar uma perto aí de você. O que você pode fazer? Primeiro nó, acima do segundo nó, você corta em diagonal e vai vir uma nova floração. Não vou cortar porque a gente faz isso depois que as flores já estão feias. Vai vir na mesma haste floral. Para que fazer isso? Porque vem rápido, a planta não tem que fazer outra haste floral. Isso só para as Phalaenopsis, outras orquídeas não. Depois que você faz essa poda, é bom você colocar canela ou extrato de própolis. Uma gotinha de extrato de própolis eu prefiro porque a canela sai muito na rega, tá? Então você pode fazer, excelente dica. Se a sua orquídea está saudável, se você vê que a sua orquídea Phalaenopsis está desidratada, com as folhas caídas, desidratada, ou que sua Phalaenopsis está assim muito pequena, veio agora de um tratamento de praga e doença, não faça isso.
você não faça isso, podar lá rente à base. Então você vai podar lá rente à base, lá no final, para que não venha outra floração aqui na mesma haste, porque senão você sacrifica muito a planta. Ela vai ter energia ali para florir de novo e não vai ter energia para a planta. É melhor você ficar sem essa floração, a sua planta ficar saudável, porque os outros anos ela vai te dar mais flores. As orquídeas Phalaenopsis podem florir 3 vezes por ano. É uma das orquídeas que mais floresce. Que floresce mais do que ela 4 vezes por ano, só a orquídea Wanda. Mas a orquídea Wanda, a flor dura 30, 40 dias. A orquídea Phalaenopsis floresce até 3 vezes por ano, mas dura às vezes 2, 3 meses cada floração. Então a orquídea Phalaenopsis vale muito a pena. Eu gosto de ter muita orquídea Phalaenopsis aqui, lá nas árvores, na fazenda, na casa da minha mãe, porque realmente enfeita muito o orquidário, as árvores, porque elas florescem muito. Todas elas, mini, gigante, a comum, a espécie, floresce muitas orquídeas Phalaenopsis. Atenção, eu vou mostrar para vocês uma orquídea que eu podei. Olha aqui, podei essa Phalaenopsis, essa aqui, acima do segundo nó. Olha que haste saudável que já vem aqui, outra floração de Phalaenopsis. Não é super legal isso? Muito legal. Então, se está sadia, pode fazer isso. Agora, se você não quiser podar, a própria orquídea descarta a haste floral quando estiver seca. Então, como eu tenho muitas orquídeas aqui, às vezes eu nem podo quando a haste está ficando feia, ela seca e cai sozinha. E até melhor, sabe por quê? Porque quando você faz o corte e coloca própolis ou a canela, não é 100% de certeza que não vai entrar ali fungos. Então, se você quiser deixar a própria planta descartar, tudo bem. Eu gosto de fazer muito essa poda só nas Phalaenopsis sadias para florir mais rápido de novo após o segundo nó, tá? Quando a sua orquídea está muito ruim, Ana, minha orquídea está muito ruim, quase sem folhas, quase sem raiz, o que é que eu faço? Coloque na UTI das orquídeas, tá? Coloque na UTI das orquídeas, que é o único recurso. Eu tenho passo a passo aqui no vídeo do YouTube, vou deixar aqui na descrição abaixo e também um card se você tiver com essa orquídea nessa situação. E se você sabe de alguém que gosta de orquídea, eu vou te pedir para compartilhar esse vídeo. A pessoa vai gostar muito de receber esse tanto de dica. Então, se eu te ajudei, compartilhe o vídeo. E não esqueça do meu like, ajuda tanto aqui o canal crescer. E outra coisa, se você quer acompanhar meu dia a dia com as plantas, visite lá no meu Instagram, porque lá nos stories eu dou dicas todos os dias para vocês. Onde adquirir a orquídea gigante, a Phalaenopsis majores? Você tem que encomendar. Essa orquídea não é fácil de achar. Então, lá na floricultura das minhas irmãs, no pomar, na floricultura, uma floricultura aí de mais de 50 anos, desde a época do meu pai, trabalhei lá 35 anos, é por encomenda. Então, a gente encomenda. Então, vá numa floricultura aí na sua cidade e faça a encomenda. Vem da Olambra, tira o print, leva a foto, fala, eu quero uma orquídea dessa. O difícil é que o produtor tem uma quantidade mínima que eles vendem, se não me engano são 4, 5 vasos. Às vezes a floricultura não quer comprar essa quantidade, então fica difícil da floricultura comprar, mas geralmente é por encomenda. Agora, em exposições, você pode achar com orquidófilos em orquidários, aí no país todo tem orquidários. Consulte perto da sua cidade onde tem um orquidário, aí né, na internet você vai achar perto aí da sua cidade, do seu local. Então você vai achar orquídeas que você não acha muito em floricultura, com certeza você acha em orquidários, você acha em exposições. Em floricultura, às vezes só por encomenda. Eu tenho um curso Plantas e Jardinagem. Você está convidado a participar, o link está aqui abaixo. Gratidão por ter visto esse vídeo até aqui. Não quero que você fique com dúvidas. Se você está com alguma dúvida, deixe para mim aqui nos comentários abaixo. Vou ficar muito feliz em te responder. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.